Agora, Bispão, a gente saindo dos pequenos grupos, a gente também tem percebido o esvaziamento e até o fim, em algumas igrejas, da escola bíblica dominical. E isso é meio assustador também, né? Muito, muito, muito. O profeta Oséias, ele mostra que só há uma coisa que pode destruir o povo de Deus. Satanás não pode, o inferno não pode, os demônios não podem. Só há uma coisa que pode destruir o povo de Deus, é a falta de conhecimento. 4:6 de Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E Satanás tem uma fúria tremenda contra todo tipo de programa, de método, de direcionamento aplicado na igreja que se propõe a ensinar de forma sistemática a palavra de Deus. Então você vê hoje uma dificuldade enorme com escola bíblica dominical, uma dificuldade enorme com culto de doutrina, ou culto da palavra, ou culto de ensino, o nome que se dê, né? Você vê uma dificuldade enorme nos seminários, os cursos teológicos estão diminuindo o número de frequentadores. Nós temos cursos teológicos aí de ponta, tradicionais, que fecharam turmas. Acabaram com horários. Sim, Outros verdade. até fecharam as portas por falta de alunos. Por quê? Porque hoje as pessoas querem o quê? Primeiro, fast food, comida rápida. Então eles querem um conhecimento que seja instantâneo para colocar em prática já. Então eles recorrem ao quê? Ao YouTube, recorrem a vídeos, recorrem a falas recortadas de determinadas pessoas, não a sequências inteiras de palavra. Tem muita coisa boa no YouTube. Agora mesmo a gente está no YouTube, para um monte de gente, no Facebook, para um monte de gente. Coisa boa. E tem muita gente boa. Mas tem muitas frases soltas, recortadas, sem sentido, com sentido dúbio, que mais prejudica do que ajuda nessas redes sociais. As pessoas não querem mais um ensino sistemático da palavra de Deus. Aí, falando de escola dominical, as pessoas começam a fazer o quê? Muda horário, não vai ser mais de manhã, vai ser à tarde. Aí, daqui a pouco, muda dia, não vai ser mais domingo, vai ser segunda, vai ser terça. Aí deixa de ser dominical, porque a escola bíblica dominical é porque é domingo. Aí muda dia, muda o sentido, tá certo? E as pessoas criticam muito também a questão vamos dizer, da repetição de lições, e do método repetitivo da escola dominical. Mas, gente, escola é repetição. É pedagógico mesmo. A repetição é pedagógica. Exatamente. É para ensinar. É interessante que isso lá atrás era positivo. positivo. As pessoas gostavam. Exatamente. Da revista. Exatamente. De ler as lições. Era positivo. Então, o problema não está no método, é na forma como nós utilizamos o método. Se o professor for um professor dinâmico, que prepara a lição, não vá para a classe para ler lição, ele prepara a lição, chama os alunos para participar do debate, vai ser benção, vai ser legal. Então, a gente não tem que criticar o método, nem querer que mude o método, porque escola é repetição. Repetição é pedagógica, né? A gente foi para a escola, está na escola, tem horário de entrar, tem horário de sair, tem lição para fazer, tem lição de casa. Isso é pedagógico. Através da escola dominical você vai tendo mais conhecimento também. Mais conhecimento da palavra. Então, a gente tem algumas críticas assim vazias, sabe, que têm sido trazidas, que não fazem
Não faz sentido. Os cursos teológicos, mesma coisa. Vou para o seminário para aprender geografia bíblica, história da igreja, teologia sistemática, grego, hebraico, exegese. Meu Deus! Mas se você não souber essas coisas, você pode até pregar o evangelho, você pode até ser obreiro, mas você vai ter defasagem de conhecimento para fazer a obra de Deus. Você pode fazer? Pode, mas é o ideal? Não. E se você for para o seminário, você tem que ir cumprir a carga horária, fazer os trabalhos propostos a serem feitos, cumprir as pesquisas, os estudos. Isso vai ser bom para você. Então a gente, infelizmente, está num momento muito difícil de fast food. As pessoas querem coisas prontas e rápidas. Prontas e rápidas. Não querem buscar, garimpar conhecimento. Isso é perigoso porque, assim, acaba não criando profundidade, né? Fica muito superficial, né? Exatamente. E cai naquilo que o senhor falou acerca do texto de Oséias 4:6. Isso aí. Vai sofrendo, vai perecendo. Perfeito. Aí tu vê o povo correndo atrás de um monte de situações aí que você está de fora, está vendo que vai ser destruído, vai perecer. Não sei quem foi que disse, essa frase não é minha, mas alguém disse que a igreja hoje se tornou um grande oceano num palmo de profundidade. Um grande oceano num palmo de profundidade. É uma multidão de pessoas com pouca profundidade. E aí, meu irmão, é levado por qualquer vento. Qualquer vento. É por isso que hoje a gente está vendo aí, tantas heresias no meio da igreja. Tantas heresias. Tantas loucuras no meio da igreja. Por quê? Porque falta conhecimento da palavra. Faltou conhecimento, meu amigo, se prepara, porque vem qualquer coisa por aí. Vem qualquer coisa por aí. Coisa que a gente precisa também estar observando, essa questão, é que as pessoas que iriam ir por caminhos diferentes, antigamente tinha medo de entrar na igreja, trazer coisas novas, né? Eu acho que a vida da igreja, a vida de santidade, a vida de oração, a vida na palavra, inibia algumas situações de entrar, né? Principalmente profecia, no que tange a profecia. A igreja, instituição, é aquela primeira pergunta que você fez. Sim. Ela vale até para o restante da nossa conversa, né? Aqui nós estamos falando da igreja como instituição, como organização, né? Sim, sim. Essa igreja como organização hoje está muito aquém daquela igreja que a gente conheceu lá atrás, né? Uma igreja que até tinha gente mais simples. Muito. Gente com vamos dizer, entre aspas, né? No geral, com menos conhecimento do que hoje se tem, mas uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja santa, uma igreja que eu já vi várias vezes camarada subir no púlpito para pregar e Deus tomar um vaso lá no meio do povo e dizer: desce daí porque aí é o teu lugar. Então, o pecado não ficava. E hoje a gente está vendo aí o que Jesus mostrou lá, o anjo da igreja, se eu não me engano, é de Esmirna. Se eu não me engano, desculpa se eu estiver cometendo algum engano. Igrejas que parecem sinagoga do diabo. Sinagogas do diabo. Um lugar onde Satanás já conseguiu se instalar com seus métodos, com os seus enganos, com os seus sofismas, com as suas práticas, e parece que é igreja, parece que é um corpo de Cristo, parece que é um lugar saudável, mas é um lugar onde reina o diabo, com as suas astutas de engano. E isso porque nós relativizamos oração, relativizamos o jejum,
relativizamos a consagração, relativizamos a santificação. Ah, você não precisa ser tão quadrado. Você está muito quadrado, você está muito antiquado. Quando chama para ir para um culto de oração, vai poucas Meia pessoas, dúzia. né? Meia dúzia. Meia dúzia. Está muito quadrado. Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que se santificar tanto? E aí, meu amigo, a gente chegou no ponto que a gente chegou. Então, é lamentável, lamentável. Mas a Igreja de Cristo jamais será vencida, né? Agora, o senhor não acha também que a gente perdeu um pouco disso? Um tempo atrás, muita gente ainda faz isso, às vezes a gente coloca o nosso olhar só naquilo que está dando errado, mas a gente sabe que tem muita gente boa ainda seguindo fielmente o Senhor. Mas a igreja, de fato, ela começava em casa, não era assim? Isso. As pessoas se preparavam em casa, santificavam. Acho que perdeu isso também. Porque as pessoas começaram a... É a geração da estética, né, Bispo André? A geração da estética é aquela geração que valoriza mais o que aparece. Então, quando a gente valoriza mais o que aparece, o que vai ter mais valor para mim é a forma como eu me apresento em público. Então, eu vou colocar o melhor terno, o melhor vestido, a melhor roupa, a melhor Bíblia, o melhor sapato, vou para a igreja. Mas em casa, eu passei a semana toda longe de Deus. Não orei 1 minuto, não li a Bíblia 1 minuto, não me consagrei 1 segundo. Chegou na hora do culto, visto aquela roupa de crente e vou para a igreja. É a geração da estética. E o pior é que chega no culto e tem ainda coragem de julgar o culto. É verdade. Ah, o culto não foi bom. É isso A mesmo. pregação não foi boa. A pregação não foi boa. Os O louvores. louvor não foi bom. Mas o cara chegou lá morto, seco. Aí quer sentir a presença de Deus. Não. Culto é a expressão da minha vida. A minha vida precisa ser uma vida de culto. Se a minha vida for uma vida de culto, quando eu chegar em coletividade, o culto vai fluir. Vai fluir. Agora, se eu passo a semana toda brincando, conversando, até trabalhando, vendo filme, me divertindo, e não cultuo, meu aqui, não vai ser na igreja que eu vou sentir a presença de Deus. Então, a importância do culto no lar, assim, da família fazer o seu próprio culto, era assim, algo muito benéfico, né? Fundamental, né? O culto doméstico, né? O doméstico, Eu me lembro que em casa meus pais, né, faziam culto doméstico todos os dias conosco, quando a gente não tinha culto na igreja e nas congregações, que era quase todo dia. Aí, quando não tinha culto nas congregações, meu pai e minha mãe faziam o culto doméstico conosco. No culto doméstico, Jesus batizou a minha irmã com o Espírito Santo, a pastora Damares. Ela e minha mãe dentro de casa orando no culto doméstico. Então, o culto doméstico é um lugar de edificação da família, de crescimento da família, né? O culto doméstico é fundamental para a nossa vida espiritual.